Uma liminar da Justiça impediu a publicação, a veiculação e a distribuição, também a comercialização de um livro de Suzanne von Richthofen, sobre a vida de Suzanne von Richthofen, condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002. Vamos para os detalhes, Fefito? Pois é, o livro se chama Suzanne, Assassina e Manipuladora. Ele foi escrito pelo jornalista Ulysses Campbell, mas agora está proibido. Tem gente encarando isso como censura, inclusive. O livro era previsto para ser lançado em janeiro pela editora Matrix e narrava a vida da jovem que arquitetou a morte dos pais em 2002 e até hoje é lembrada como um crime por esse crime bárbaro. Se descumprida essa decisão da justiça, prevê uma multa diária de 5 salários mínimos, ou seja, a editora teria que pagar R$ 4.490 por dia. Segundo a decisão da juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, do Tribunal de Justiça daqui de São Paulo, é direito do preso a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. E ainda ela diz que alguns dos dados do livro estão em segredo de justiça, porque são referentes a um processo judicial. Ela também afirma que a Suzanne, que é quem pediu também que o livro não fosse publicado, afirmou que nunca teve contato com o autor da obra e disse ter sido perseguida pelo jornalista em suas saídas temporárias. Para ela, o livro não é de interesse público e pode trazer danos irreparáveis a Suzanne. Eu não sei, nesse caso já vou abrir aqui minha parte, eu não sei que dano irreparável maior do que ter matado os próprios pais pode vir para Suzanne. O advogado do jornalista, o advogado do Ulysses Campbell, o Alexandre Fidalgo, disse que a decisão vai de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal sobre o tema. Mas o próprio Supremo Tribunal liberou as biografias não autorizadas em 2015. Aliás, é importante aqui fazer uma outra parte. Para escrever um texto sobre alguém, você não necessariamente precisa estar em contato com alguém. Está aí o caso do Gay Talese, que redefiniu o jornalismo e a literatura com base no jornalismo quando escreveu um grande perfil de Frank Sinatra, falando só com pessoas em torno dele e não com o próprio, quando ele não quis dar entrevista. O Paulo Tadeu, que é proprietário da editora Matrix, também defende a decisão da juíza como censura, define a decisão como censura. E a gente tem um vídeo dele falando sobre o assunto. Vamos ver o que o presidente da editora Matrix tem a dizer. Olá pessoal do Morning Show, muito obrigado pela oportunidade de falar desse assunto. Eu fiquei muito surpreso com a decisão da juíza, entendo perfeitamente a preocupação dela em resguardar a imagem da Suzanne von Richthofen, porém não dá para apagar um passado como o dela, um caso de repercussão nacional, já foi extremamente explorado pela imprensa. Então a juíza diz que existem alguns elementos lá que estariam sob segredo de justiça, o que não é verdade. O livro, tudo que está no livro realmente é objeto de interesse público e que foram coisas que já foram abertas no âmbito jurídico à pesquisa. Então eu vejo como uma tentativa de censura, né? Porque o livro não saiu e aquela história, não li, mas já vou proibir, né? Então eu espero que isso seja revertido nos próximos dias. Eu vou recorrer dessa decisão, claro. É uma decisão, é uma liminar que ela conseguiu. Estamos recorrendo nos próximos dias e eu espero reverter essa decisão, até porque nós temos o Supremo Tribunal Federal já claramente deixou decidido que uma biografia não pode ser proibida. Então é isso, por enquanto, esperamos boas notícias nos próximos dias. Muito obrigado pelo espaço. Pois a editora vai recorrer, o autor também. O livro da Suzanne, é importante dizer, ele é fruto de 56 entrevistas. 56 pessoas foram procuradas pelo Ulysses Campbell e ele também conta um pouco da vida dela na prisão, já que ela foi ganhando aos poucos o respeito das detentas. Só uma informação curiosa, essa juíza, a Sueli Zeraik, é a mesma juíza que proibiu em agosto a venda de um livro chamado Diário de Tremembé, que é sobre o presídio dos famosos, que contava como era a rotina de alguns presos, como Alexandre Nardoni, Gil Rugai e também Christian Cravinhos, também envolvido no caso da Suzanne von Richthofen, e também Roger Abdelmaci. Portanto,
entanto, essa juíza está de olho em publicações de biografias sobre presos famosos. Deixa eu passar a bola pro Adriles, pegando uma frase tua, né, Fefito? Enquanto você reportava, você falou assim, mas o que mais pode, enfim, ir contra, né, qualquer preceito da vida Que dano pode em ser maior sociedade, do que- que dano pode ser maior do que a própria assassinato dos pais ali, né? O Adriles, mas assim, vamos lá. Tem duas coisas aí que eu já te passo. A pessoa não é dona da própria história, ela não pode estar querendo se resguardar porque ela quer contar essa história mais adiante. E outra coisa que eu passo a bola para você, o quão a pessoa que te torna pública, e ela foi um caso célebre, um caso que te tornou público, tem o direito à sua própria história. Não, eu acho perfeita a sua pergunta. A pessoa que se torna dona da própria história, vamos colocar elementos históricos pontuais da história da humanidade. O Hitler é dono da própria história. O Stalin é dono da própria história, o Mussolini também é. A partir do momento que a pessoa se torna pública, quer seja por uma questão política ou pessoal, no caso da Suzane Richthofen ter matado a pauladas os próprios pais usando seu namorado e depois, eventualmente, ter ido chorar no enterro, é o caso de uma clássica psicopatia nacional, uma psicopatia individual, quer dizer, e que destrincha exatamente a origem do mal. A pessoa não pode ser exatamente dona da própria história quando ela se torna exatamente uma persona pública, qualquer motivo que seja. Escarafunchar a vida Mesmo? de uma sociopata ou assassino não é ser sensacionalista. Mesmo que... É investigação da origem do mal. Tudo bem, ela ficou célebre porque foi cometer um crime hediondo, blá, 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 blá. Sim. Mas ali naquela história pode ter dados pessoais dela. Sim, mas isso não importa. Importa Não assim, importa. se ela quiser, eventualmente, escrever uma autobiografia, é todo o direito dela. A gente viu a biografia aqui do Eduardo Cunha. Se ele quiser, que é um Contar corrupto, sua versão. notório, contar sua versão, perfeito. Sim. Mas isso não inibe, não impede, não pode estabelecer uma censura a outras pessoas quererem estabelecerem um princípio do que acham da história dessas outras pessoas. Essa juíza, o Edgar, ela alegou que o autor, inclusive, não tinha contato com a vítima, que não tinha, sei lá, empatia com a vítima. Pontos de segredo de justiça e tal. Pontos de segredo de justiça. Olha, há biografias não autorizadas, que a gente já falou aqui, do Stalin, do Hitler, de Mussolini, de outros tipos de monstros, ou de personagens ambíguas, como Getúlio Vargas. Eu acho Mas que póstumas, não né? é preciso estabelecer. Exatamente, são mortas. Como é que você vai estabelecer contato com vítimas mortas? É uma decisão judicial tão estapafúrdia. Como é que você estabelece contato com essas pessoas e narra barbaridades e achando que essas pessoas estão vivas ainda? E é importante dizer que se a Suzane ficar incomodada com algo que ela Você falou considere agora. mentira sobre sua biografia, ela sempre pode acionar a justiça e processar o autor por causa bem disso. lembrado. Pessoas alvo de biografias não autorizadas têm na própria justiça esses mecanismos, né? Mecanismo de se sentir processo. injuriada, difamada, caluniada. Até mesmo Suzane von Richthofen, né? Que fez a barbaridade que fez. Sim. E bom lembrar também que ela tá presa aí e é ir pra telona, né? Verdade. Porque tem dois Dois filmes aí filmes. da Suzane von Richthofen Verdade. prestes a ser lançados. Ela Exatamente. vai proibir os Então, filmes não também sei qual que é o agora? encontro. Lembrar a origem dessa polêmica, exatamente, que foi o Procure Saber, que hoje os artistas Caetano Veloso, Gilberto Gil, pregam exatamente o fim da censura. Eles queriam exatamente isso que o Edgar queria, serem donos exclusivos da própria história. Note bem, isso serve tanto para psicopatas assassinos como para grandes artistas. Quando você confina a história só ao sujeito que a detém, você confina toda a possibilidade de interpretação da história de um país, do seu povo, de seus personagens, exatamente a guetos. Você inibe exatamente a possibilidade de diálogo, de confronto, de contraste, que é o que gera exatamente uma história que não é hegemônica de um único princípio de concepção de um país, ou de uma história, ou de uma cultura. Eu lembrei da biografia do Roberto Carlos. Exatamente, foi isso que surgiu. Luiz Eduardo Paulo César Araújo, bem lembrado, Fefito. Que escreveu outro livro depois sobre a proibição, Sobre a proibição. da biografia dele sobre o Roberto Carlos. Um ótimo escritor, li várias O coisas STF dele liberou. também, Ué, incrível. precisam acertar. E eu acho que o Vini trouxe um ponto. Tá ali se sentindo incomodado, tá sendo difamado, caluniado, vai lá, certo. use a justiça para processar.